Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário. Vamos lá, queridos e queridas. Pronto, o Lúcio já está ali também conectado, está no áudio, né? Vamos nós, os que estão debaixo do manto, no mistério do oculto do áudio, e aqueles que quiseram se revelar, mostrar sua face, a gente vai iniciar aqui. Já está gravando esse trem aqui. Queridos, bem-vindos, né, novamente. Feliz Ano Novo para todos os que eu não vi aí pelas redes sociais. Já quero desejar aqui em público, publicado e ao vivo e a cores para todo o Brasil, um feliz 2022 para vocês, um 2022 de bênção, né? Que a gente possa estar nesse ano aqui enfrentando os obstáculos que certamente virão e que a gente possa andar com Deus, né? E a gente também possa compartilhar o Evangelho e desfrutar dessa comunhão uns com os outros, que esse ano seja um ano frutífero para a nossa vida. Esses são os meus votos e o meu desejo para todos vocês, tá bom? Aqueles que vão entrar na empreitada aí dos filhos, né? Ou do filho, né, Gabrielzinho? Daqui a pouco tá chegando aí o primeiro de muitos, né? E alguns aí já estão cuidando dos netos e tal, e é bênção de Deus. Vamos lá. Nós vamos iniciar hoje, então, queridos, uma nova matéria, né? Chamada de Fundamentos da Teologia, tá? Esse é o título, né? Que eu decidi estar dando essa matéria. Eu decidi porque há a possibilidade da gente nomeá-la de outras formas, mas Fundamentos da Teologia é uma das possibilidades da gente nomear essa matéria, o conteúdo que a gente vai estudar, abordar, tá? Antes de mais nada, eu quero já mostrar dois livros para vocês aqui, ó. Esse livro eu já recomendei em outras matérias, viu? Porque na verdade ele contém, né? Essa matéria nós vamos estudar, abordar, melhor dizendo, vários temas, tá? Ou várias doutrinas, melhor dizendo, né? Que elas são estudadas à parte em outras matérias. Por exemplo, cristologia, escatologia, né? E esse livro, ele aborda as principais doutrinas, tá? Da teologia. Que eu tenho aqui, que a minha capa é das antigas. Essa aqui é do tempo de Moisés, do Antigo Testamento. Eu só mostrei a nova ali, né? Eu só não vou abrir porque ela é de um aluno, vou entregar daqui a pouco, tá lacrado. Mas aqui, ó, só para mostrar para vocês, a doutrina das Escrituras, ou seja, vai falar sobre bibliologia, a doutrina de Deus, teontologia, a doutrina dos anjos, angelologia, a doutrina do homem, a doutrina do pecado, a doutrina de Cristo, a doutrina da expiação, a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da igreja e a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia. Só para mostrar para vocês que esse livro contém essa abordagem dessas principais doutrinas, tá? Mas a capa nova é essa aqui, ó, a capa do Novo Testamento, a época da graça é essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tá melhorando para vocês aqui, mas eu vou postar no grupo lá depois, tá bom? Essa é uma das recomendações. Agora eu vou extrair as aulas principalmente, né? Há outras fontes que eu pesquiso e outros livros, mas principalmente deste livro aqui, ó. Esse é o livro que vai me orientar, né? Nas extrações das abordagens, tá bom? Lógico, a aula ela é composta daquilo que eu já refleti em outros momentos, né? De algumas conclusões que eu já tenho na memória, né? E outros livros mais. Mas esse aqui é onde vai me nortear para ministrar para vocês as aulas, tá? Então, ó, pronto, o Lúcio está falando que ele tem outro. Esse aqui, Lúcio, que você tem ou é o anterior? Acho que é o Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, eu acho que ele mesmo comprou comigo. Isso, segundo livro. Ah, esse aqui que você tem, então? Esse. Isso, a base da fé cristã. Ah, ótimo. Então, nossa, é um livraço. Pensa num conteúdo assim fantástico, excelente. Wayne Grudem, né, o teólogo aqui, é um dos melhores teólogos que nós temos na atualidade a nível, tá,
a escala mundial. Então, bases da fé cristã. 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. E é o que nós... Já vou dar aqui um resumo, né? Ou pelo menos um pequeno spoiler do que a gente vai falar. São 20 bases. Eu não tenho condição, né? Porque senão eu estenderia para 20 semanas essa matéria. E aí se torna muito prolongada. Possivelmente eu irei abordar 10, talvez, dessas 20 bases, tá? Mas é por isso que o livro seria muito bom vocês comprar, porque vocês vão ter todas as 20 bases, né? Mas, como eu disse, 20 semanas ainda seria muito pouco, né? Porque abordar uma doutrina em uma aula, né, seria ainda um pouco superficial, tá? É por isso, amados, eu sempre vou bater nessa tecla, eu sempre vou gastar alguns minutinhos, vez por outra, das aulas, para sempre enfatizar isso. Amados, vocês precisam investir em livros, vocês precisam ler, vocês precisam se habituar à leitura, vocês precisam ter de fato essa disciplina, esse desejo, né, investimento de tempo, de dinheiro, de intelecto para estar lendo os livros. E não são caros, eu sempre procuro selecionar livros bons e os mais em conta, né? Então um deles é esse aqui, eu nem lembro o valor, mas é em conta, tá? O que é a Bíblia, né? A que Deus se assemelha, o que é a Trindade, o que é a criação, o que é a oração, o que são os anjos, Satanás e demônios, o que é o homem, o que é o pecado, quem é Cristo, o que é a inspiração, enfim, são as bases, né, da fé cristã, tá? Então esse livro aqui, ó, os dois eu posto lá, mas esse aqui, se for para escolher, eu vou comprar os dois, mas não consigo comprar os dois agora. O Lúcio está falando aqui que não passa de R$25 aqui. Lá em São José no máximo é 30, mas tem um fretezinho, né, Lúcio? Então deve ter mais uns 7, 8 conto aí. Enfim, 40 conto dá para comprar uma pizza de mussarela, a mais barata que tem. Deixou de comer um final de semana, você compra o livro. É ou não é? Uma pizza de mussarela, que é a mais baratinha, tá, irmão? Aquela que nem vem com orégano, não vem nada, é só o queijinho, 2 azeitonas. Aquela fuleira mesmo. Você deixou de comer essa, ela já compra um livro e é bênção de Deus. Vamos lá, o conteúdo, né, que é o que nos interessa, de fato, tá? Eu anotei aqui algum pensamento, algumas coisas, e eu gostaria de ler para vocês, se vocês acharem interessante estar anotando uma coisa ou outra, tá? Interagindo, participando, interrompendo. Vamos lá, meu povo. Tô animado, mas mais animado ainda que vocês interajam e participem, tá? Então, para permanecer firme na fé e desenvolver uma base sólida para a vida com Deus, é preciso conhecer os princípios, né, que regem a vida cristã, entender porque os princípios, se mostram tão essenciais, tá? Essa aqui é a minha introdução na fala a respeito da importância de nós estudarmos os fundamentos da teologia. Queridos, nós vivemos em um tempo muito complicado no sentido do desprezo eu estou falando no meio religioso, tá? No meio religioso. Pelo desprezo, né? Pela investigação bíblica, pela reflexão, pela busca do conhecimento, né? Então a gente vive a pós-modernidade, né? Esse movimento sociocultural / filosófico e tudo mais, trouxe aspectos positivos no sentido que trouxe o interesse, né, pela espiritualidade, pelo místico. Isso foi muito bom nesse sentido. Por outro lado, né, o lado negativo dessa mentalidade mundial, né, esse conceito mundial que a gente chama isso na sociologia, né, nós denominamos de pós-modernidade, trouxe o desprezo. Estou falando principalmente na questão religiosa, tá? Trouxe o desprezo da racionalidade, tá? Né? Da fé pensada. Eu não estou falando do racionalismo que havia lá no iluminismo, lá depois da Era das Trevas, aquela coisa toda. Quem estuda história, pouco de filosofia, e até mesmo já me ouviu falar aqui no curso de teologia a respeito aí desses períodos, né? História da igreja, quem estudou comigo, acho que antropologia também, enfim. A questão então, nós vivemos hoje principalmente no meio das igrejas pentecostais, né, que é a grande maioria do nosso país, tá? Desses 50 milhões aí, pode ter certeza que uns 30 milhões para lá pertencem a movimentos
denominacionais pentecostais. Eu não estou dizendo que todos os pentecostais são assim. Eu não estou dizendo que a teologia pentecostal ela não é boa, não tem nada a ver. Eu estou falando que não há um incentivo, né, no movimento pentecostal para o estudo bíblico, diferente das igrejas históricas, né? Então, as igrejas históricas, aí 4 ou 5 que nós temos no nosso país são mais destacadas, elas já têm essa identidade de fomentar, né, de exigir principalmente para os seus líderes a formação teológica, enfim, toda essa cultura mais intelectual, que isso é muito bom, né? Claro que o movimento pentecostal trouxe outro aspecto da espiritualidade também fundamental. Se nós conseguíssemos, amados, juntar, né, tem um livro muito bom, eu não lembro o autor, mas esse livro ele tem o seguinte título: A Igreja do Poder e a Igreja da Palavra, né? Então, olha só, o ideal, né? Essa igreja, esse movimento que dá ênfase ao estudo bíblico, ao discipulado, à formação teológica, e essa mesma igreja também conseguindo, né, criar essa identidade de vida devocional, quebrantamento, vida de oração, né, essa vida de entrega mesmo aí na comunhão, no aspecto tanto individual quanto coletivo, da adoração, enfim. Então, isso aqui é o desafio. Me parece que, né, ou pende para um lado ou pende para o outro, né? As pessoas não conseguem, porque de fato não é fácil, né? Mas essa deve ser a nossa busca, o nosso desafio, reunir aí esses dois pilares da vida, da espiritualidade e da vida cristã, tá certo? Mas o que eu quero enfatizar aqui mais, né, é a importância de nós entendermos que a fé evangélica, a fé cristã, ela tem bases, e essas bases elas são doutrinárias, tá? E eu coloquei aqui o seguinte, ó, nós vamos aprender qual é a base e quais são as colunas que a fé evangélica está sustentada. Então nós temos uma base e nós temos colunas, tá certo? Que a nossa fé ela está sustentada, é o sustentáculo. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 3, vamos ler lá esse texto juntos aí, vocês acompanhando aí com os olhinhos, né? E eu narrando aqui. Primeira aos Coríntios, capítulo 3, versículos de número 10 e o versículo de número 11. Estou falando agora da base, tá? Então a fé evangélica, ela tem uma base. E essa base, Paulo, ele vai deixar escrito aqui nesse trecho, de 1 aos Coríntios, capítulo de número 3, verso 10 e 11, que diz o seguinte, ó: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então esse aqui é o fundamento, é a base, é o alicerce, né? Então acredito que todos nós sabemos a importância do alicerce numa construção. Uma construção, seja ela qual for, se não tiver uma base sólida, ela vai ruir, ela vai desmoronar, ela não permanece, né? Inclusive Jesus, ele disse algo semelhante lá em Mateus capítulo de número 7, versos de números 23 e 24, quero ler também esse texto, embora não anotei aqui, mas me veio agora a memória, né? Coisa boa é a aula, né? Que ela vai sendo feita assim, ao vivo também, no sentido que a gente vai pensando, raciocinando, nem tudo é programado, né, amados? Na minha veia pentecostal vai dizer, desceu quentinha do céu agora, o rolo desceu aqui. Então, Mateus capítulo 7, versos de número 24. Eu falei 23, mas não é 24, tá? 24 ao 27. Esse trecho aqui, essa perícope que eu quero ler com vocês, ó. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele vai falar de alicerce, né? E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, ou seja, em uma base que não era segura. Desceu chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O que Jesus está falando aqui é sobre a vida cristã
baseada, sustentada, pautada na prática daquilo que ele ensinou, amados, tá? Esse é o ponto que Jesus enfatiza aqui. Então, assim, é lógico que a fé cristã não é uma fé teórica, teológica no sentido acadêmico, né? Mas nós compreendemos para praticar. Porque uma prática sem uma compreensão adequada, ela não tem referências. A gente não tem por onde se nortear. Tem pessoas até que fazem algumas coisas corretas, mas não fazem como uma consciência, como fruto de um entendimento, como uma mente renovada, né? Muitas vezes porque foi adestrada, porque o seu líder ou alguém, né, falou, faz assim, faz assado, e ela até faz, mas não sabe por que faz o que faz. E quando é pedido a razão da sua fé, da sua esperança, ela nem sabe compartilhar aquilo, né? E aí a gente pensa que se essa pessoa ela entendesse de fato o porquê que ela faz isso, porquê que ela vive isso, né? Ela seria uma pessoa alicerçada, tá certo? Na doutrina bíblica, que dificilmente ia ser manipulada, ia ser enganada, né, por outros ensinamentos, tá certo? A gente vê isso lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, se não me falha a memória. Bora lá, essa aqui também desceu quentinha do céu. Olha, ó, hoje eu tô pentecostal demais. Então, Pedro, eu vou ver se é isso, não é primeira, mas acho que não é capítulo 1 não, deve ser capítulo 2, verso 15, tá? Tô puxando aqui na memória, né? Como eu disse, não anotei aqui essas referências, mas a gente vai falando e a memória vai ativando aqui, né? Brincadeiras à parte, eu tenho certeza que é o Espírito Santo de fato que vai nos trazendo essas passagens aqui, tá? Então o Pedro, ele vai dizer o seguinte na sua carta, no capítulo de número 3, 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, tá? 1 Pedro 3 e 15, diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, olha só, para que naquilo em que falam mal de vocês, como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. O que me chama a atenção são duas palavras aqui, que é razão e consciência, principalmente a razão da vossa esperança. Isso remete, queridos, ao pensamento, né? Ao raciocínio, aquilo que pode ser escrutinado, tá certo? Pela avaliação lógica, mas não pautado numa lógica humana, numa mente sem Deus, né? Mas naquilo que Paulo escreve lá em 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, na mente de Cristo que nós recebemos. Então nós recebemos a mente de Cristo, recebemos um parâmetro de origem espiritual, né? Porque lá em 1 aos Coríntios capítulo 2 é o que Paulo vem tratando, né? Não sei exatamente, mas deve ser lá pelos versos de número 11, 12, que ele vem falando sobre essa questão, o homem espiritual, o espírito penetra todas as coisas, o homem espiritual discerne bem tudo, de ninguém é discernido. Aí ele fecha esse assunto no verso 16, né? Mas nós temos a mente de Cristo, nós recebemos aí uma nova forma de compreensão. O mesmo Paulo, só que agora lá para a igreja de Romanos, tá? Aos Romanos, no capítulo 12, no verso 1 e o verso 2, né? Olha que coisa interessante, a gente está falando de autores diferentes, né? Direcionado para públicos, igrejas diferentes, mas percebam que a orientação, né? A revelação de Deus, ela é harmônica, né? Então eu acho interessante isso. É o que Deus está ensinando, não é para uma igreja apenas, não é para uma época apenas. Deus está, na verdade, queridos, eu entendo, né? Posso até estar enganado nas minhas limitações, né? A gente também vai crescendo aí na compreensão, mas até hoje o meu entendimento é o seguinte, baseado lá em João, acho que é no capítulo 7, que por esse texto, né? Capítulo 6 de João, tá? Evangelho de João, capítulo 6. Eu estou indo muito rápido aqui nas referências, irmãos, que eu sei que alguns gostam de anotar. Me ajudem aí, tá tranquilo para vocês?
que eu estou empolgado aqui. Hoje eu estou empolgado. Tá tudo certo aí, né? É que tá meio travando aqui, eu não sei se vocês estão assim meio. Tá. Mas vamos lá, qualquer coisa vocês dão um sinalzinho aí, tá tudo certo, né? Gabrielzinho, Messa Pura, tá. Gabriel nem anota nada, guarda tudo na memória, coisa de fantástica. É a memória de elefante, né? Eu assisto de novo. Aí, ó, vale a pena assistir de novo, né, galera? Tá certo. Então vamos lá. A anotação é na segunda vista. Oi? A anotação é na segunda. Ah, que é mais tranquilo. Aqui é só, né? Aqui depois vai na calmaria lá, dando pausa, né? Pausa, anota. Aqui é pra pegar a empolgação. Tá certo. Aqui é pra dar o glória, mano. Empolgação a gente pega no ao vivo. Aqui é pra dar o glória, aqui é pra falar o língua estranha, se emocionar, chorar. Aí depois vai um negócio meio equilibrado, né? Brincadeiras à parte, vamos lá. João capítulo 6, os versos de número 44 e 45. Lendo esse texto, eu chego à conclusão que a única forma de Deus trazer as pessoas a Ele é por meio da instrução, por meio do ensino, amados, tá certo? Eu não estou dizendo com isso que o Espírito Santo, ele não age nas emoções, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que para que uma pessoa ela conheça a Deus adequadamente, não somente levada por sensações, é necessário que ela se relacione com Deus de uma maneira compreensível, entendível. Eu não recitei, não falei lá o Romanos, mas nós vamos voltar lá para completar isso, né? Porque me veio aqui essa enxurrada de versículos e eu atropelei lá, mas eu volto lá. Mas aqui, ó, verso 44 e 45 do Evangelho segundo João. Ninguém pode vir a mim, Jesus falando, se o Pai que enviou ou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. O verso-chave é o 45. Está escrito nos profetas. Então, ó, desde o Antigo Testamento, Deus já estava ensinando, falando isso através dos profetas. Isso aqui. Portanto, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Preste atenção nos termos. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, aprendeu, vem a mim. Então, olha que coisa interessante. Serão todos ensinados por meio da audição, aprendem e vão até Deus. Estão percebendo, queridos? O processo aqui, né? Onde Deus se relaciona individualmente com as pessoas, né? Ou pessoalmente com os indivíduos. Não sei se a ordem aqui altera alguma coisa. A ordem dos tratores altera o viaduto. Na matemática eu aprendi isso. Mas aqui acho que não. Acho que, né, é a mesma coisa, né? Então Deus se relaciona pessoalmente com os indivíduos ou se relaciona individualmente com as pessoas. E é interessante, o processo, é um meio que Jesus está dizendo que o Pai atrai a Ele as pessoas, ensinando, as pessoas ouvem. Olha como a Bíblia ela é harmônica, né, no que ensina. Porque lá em Romanos capítulo 10, verso 17, vamos lá conferir também, vou desacelerar um pouquinho aqui para dar bem as referências corretas para vocês, né? Como eu disse, essa parte aqui é a parte pentecostal, que está vindo tudo aqui mesmo na memória. Então é 17 mesmo, né? Romanos 10, 17. A gente já vai depois lá para o 12. Mas o 10, 17 de Romanos diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então olha só, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então é na pregação, é no ensino, é na exposição, é na revelação da palavra de Deus, né, que a fé ela é gerada, tá certo? Uma fé gerada sem o conteúdo da palavra de Deus pode se tornar uma falsa sensação de estímulo, né, de ânimo, de esperança, mas que não tem solidez na segurança da palavra de Deus. Há muitas promessas que a Bíblia não apoia,
Há muitas falas, inclusive de pregadores, né? Infelizmente, que elas não têm respaldo bíblico e as pessoas elas se empolgam, se entusiasmam, porque muitas vezes atinge as emoções, porém não é a palavra de Deus, tá certo? E quando não é a palavra de Deus, ela não gera transformação na compreensão, no entendimento, na forma de pensar, né? E é interessante que em Romanos capítulo 12, já voltando lá aqui pertinho, capítulo 12 de Romanos, verso de número 1 e o verso de número 2, tudo nessa temática aqui, ó. Paulo, ele vai dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No original aqui, né? A expressão que Paulo usa é o culto lógicos. Lógicos vem da palavra, né? A nossa palavra deriva desse termo lógico, tá certo? Aquilo que é lógico, é racional, é compreensível, né? O verso 2 ele completa: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Vocês estão percebendo quantas vezes esses textos remetem a compreensão, entendimento, razão, ensino, aprender? Olha os termos, amados. Querem dizer tudo a mesma coisa. Que há um fundamento aqui, né, que nós chamamos de fundamentos doutrinários, que a fé evangélica ela é pautada. Porque se nós confiarmos, se nós regemos as nossas vidas por aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, por aquilo que a nossa cultura ela ensina como sendo verdade e mentira, certo e errado, se a gente for depositar a nossa confiança, né, eu estou falando de parâmetro para as decisões da vida, para concluir as coisas, nas denominações de movimentos religiosos que nós pertencemos, né, ou esses que estão espalhados por aí, meus amados, a gente vai depositar a nossa eternidade em bases que elas vão ruir, se não é a palavra de Deus, né? Então é o que está acontecendo na vida de muitas pessoas. Então quando a gente não busca, quando a gente não procura pautar as nossas convicções, pautar os nossos pensamentos oriundos, vindos, né, da palavra de Deus, daquilo que a Bíblia ensina, mas a gente fica no achismo, na opinião, nas vozes que ecoam por aí, e é um negócio de doido, né? Porque no Brasil eu não sei a realidade exatamente lá fora, né? Eu até estava conversando ontem com um missionário aqui na Argentina, ele é brasileiro, mas está na Argentina e tal, me falando alguma realidade lá. Tem alguns outros amigos aí, alguns países da Europa, até África também, mas eu não sei exatamente como é, né? Aqui no Brasil a gente sabe, porque a gente vive aqui, tem contato e tal, já há uns 22 anos para mais nesse contexto, então a gente tem mais propriedade para falar. Porque aqui é um negócio de doido. Parece que cada um tem uma Bíblia diferente, né? Parece que cada um, sei lá, se relaciona com um Deus diferente. É um negócio de doido, mano. Eu não estou dizendo que não há uma margem para a gente ter divergências de algumas questões da Bíblia. Mas nós estamos falando aqui de fundamento, aquilo que é fundamental, tá certo? É isso que a gente vai, inclusive, falar daqui um pouquinho para frente, né? Se der tempo, vai dar tempo sim. Mas a questão estou falando do fundamento, daquilo que é inegociável, daquilo que para a gente se declarar cristão, a gente precisa concordar. Não é possível uma discordância, por exemplo, de eu não acreditar que a Trindade, né, é essa manifestação das três pessoas divinas. Não é possível eu não afirmar que a Bíblia ela é a inerrante, a infalível palavra de Deus. Não é possível eu discordar, né, que não há a doutrina da expiação, a doutrina da graça. Então são fundamentos, tá certo? Não são coisas periféricas. O que são coisas periféricas? É aquilo que não afeta a salvação, não afeta o caráter, né? Por exemplo, batiza. Como que batiza o fulano?
né? A gente já falou isso aqui em outras ocasiões. Afogando a pessoa, tem que imergir tudo lá, deixar ele pelo menos beber 1 litro d'água para sentir ali a morte, para falar, eita, eu quero Jesus mesmo. Ou só dar um chuvisco assim, chuvisquinho na cabeça, né? Um cuspe de Jesus assim, ó, na cabeça. Como que faz isso aí, né? O pão da ceia, né? O pão da ceia precisa ser com fermento, sem fermento. E o suco da uva tem que ser suco mesmo, tem que ser vinho e tal. Essas coisas são periféricas. Isso de fato não pode nos dividir, amados, tá certo? Isso não vai determinar a eternidade do Senhor ninguém. Na verdade, não foram por essas coisas que Jesus morreu, né? Não é por essas coisas que a gente se pauta para a gente definir se somos ou não discípulos de Cristo. Essas são divergências, é uma margem. Acho que Jesus deixou um negócio assim, ó, tem uma margenzinha aí para você viver assim, discordando, não tem problema. Talvez isso, inclusive, seja um processo para nos moldar, para nos levar à maturidade, né? A lidar com diferenças. E está tudo certo. Mas nós estamos falando aqui de fundamento, aquilo que é base. Aí isso é complicado, a gente não pode discordar, tá? 1 Pedro, capítulo de número 2, 1 Pedro, ainda falando da questão da base, das colunas, né, da fé evangélica, tá? Eu falei aqui das bases, algumas bases, né? E essa base, ela vem pela própria pessoa de Cristo, que nós lemos em Coríntios, capítulo 3, né? Então, Jesus é a base e é aquilo que ele ensina, tá? Então, Jesus, a pessoa de Cristo, é o alicerce da nossa vida, é a vida de Cristo, a obra, a missão, tá certo? A natureza de Cristo é o que é a base para nós, é o que nos sustenta, é a nossa fé, é em uma pessoa e naquilo que ela ensinou, ou seja, naquilo que Jesus, ele, né, pessoalmente falou e através dos seus apóstolos. Que a gente vê isso lá em Efésios, no capítulo 2, verso 20, por exemplo. Daqui a pouco eu leio com vocês, Pedro. Mas Efésios 2 e 20, Paulo vai falar isso. Que nós somos, né, fundamentados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então, Efésios 2 e 20, Paulo vai falar isso. Então, os apóstolos de Jesus, né, ou os profetas, eles são a voz de Jesus doutrinando a igreja de Cristo. Então Jesus falou diretamente lá nos evangelhos, né? A gente já até leu em Mateus, mas através dos seus apóstolos também. Tem algumas pessoas, e eu ouvi falar, ouvi esse pensamento que é assim, entre Paulo e Jesus eu prefiro ficar com Jesus. Não, Paulo nunca falou algo contrário ao que Jesus ensinou, né? Porque há aparentes contradições, a gente precisa entender o contexto que foi escrito aquilo, né? Por exemplo, quando a gente pega o Paulo falando das obras que não salva ninguém, e a gente pega o Tiago dizendo, olha, a fé não salva ninguém sem as obras. Aí a gente fala, então, aqui estão se contradizendo? Não, o público é diferente, a ênfase é diferente. Então a gente precisa entender as falas, né? A gente precisa entender os contextos que são escritos e falados, esses textos aí, tá? Então assim, não existe contradição na Bíblia, amados. O que existe, muitas vezes, é a falta de informação adequada, é a limitação do conhecimento bíblico a respeito da passagem da própria Bíblia como um todo. Então assim, isso aqui tem contradição? Não, vá buscar mais um pouquinho que você acha lá a resolução daquela questão lá. Nós estudamos hermenêutica, né? Lembra? Então a hermenêutica é que vai dar condição para que a gente possa resolver esses paradoxos, né? Essas aparentes contradições aí, tá? Mas voltando então para Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículos de número 4 ao 8. Então vamos lá, quase no finalzinho da Bíblia, né? A carta de Pedro é bem lá no finalzinho. 1 Pedro, capítulo 4 ao 8, na minha versão diz o seguinte: chegando-vos para ele, para Jesus no caso, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém:
Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Verso 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Esse termo pedra de esquina, amados, pedra principal, pedra de esquina, é justamente isso que a gente está falando, é o alicerce, tá certo? É por onde a construção ela é baseada, ela é norteada. Então esse termo pedra de esquina, ou pedra principal, refere-se a essa pedra que sustenta a construção. E Pedro vai dizer, como Paulo disse, né, como o próprio Cristo disse lá em Mateus capítulo de número 16, se não me falha a memória, que ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? Então é sobre a pessoa de Cristo, ou seja, na sua pessoa, na sua obra, na sua natureza e nos seus ensinos. Tá certo? Então nós temos esse fundamento, é Jesus, amados. Todos os teólogos, todos os pregadores, todos os professores de teologia, todos os ensinadores, os professores de escola bíblica dominical, né? Todos aqueles que empunham um mic na mão, tá certo? Um microfone na mão, eles precisam ser questionados, precisam ser avaliados, peneirados, escaneados pela palavra de Deus, tá certo? Todos. Pode ser o mais respeitado, o mais conceituado, o mais equilibrado, o mais sincero, né, dos expositores, precisam sempre ser questionados. Todos são passíveis de serem questionados, tá? Então a gente precisa sempre, amados, entender que a Bíblia Sagrada, ela é a única fonte de regra de fé e prática que nós temos. Os fundamentos estão nas Escrituras Sagradas. Como eu disse no começo da nossa conversa aqui, nós vivemos um tempo de muito misticismo. O movimento pentecostal, principalmente, né, infelizmente, dá muita ênfase a algumas manifestações carismáticas. E eu não estou dizendo que elas não são bíblicas. Eu não estou dizendo que o Espírito não age dessa forma. Não é isso que eu estou dizendo. Nós retornamos. Eu estava dizendo a respeito de, não me lembro mais, mas vocês devem lembrar. O último ponto aí. Não lembra, não? Se não lembra, eu também não, então eu vou seguir para frente aqui. Eu estava falando, agora eu lembrei, amados, lembrei que é isso. A respeito dessa questão de confiar muito, né, em dons espirituais como sendo referências para a formação de doutrina. Esse é o ponto, tá? Eu queria deixar muito claro nesse sentido, né? Porque nós somos pentecostais, pelo menos a maioria aqui que participa dessa turma, e a gente sabe, né, que isso é muito valorizado e está tudo certo. O problema é a supervalorização disso. A valorização é bíblico, glória a Deus, como é bom, né, a gente desfrutar dessa manifestação, dessa ação do Espírito Santo mediante os dons, né, carismáticos, enfim, a profecia, as visões, né, os sonhos. Tudo isso é bíblico e para o Novo Testamento também, né? Lá em Atos capítulo 2, por exemplo, a gente vê essa ratificação na pregação de Pedro, citando lá o cumprimento de Joel, né? Os vossos jovens profetizariam, né? Os vossos velhos teriam sonhos, enfim, tudo isso é bênção de Deus, é cumprimento de promessas do Antigo Testamento, são manifestações para os nossos dias. Eu acredito assim, tem um grupo de irmãos que não acreditam assim, né? Mas, enfim, eu acredito nisso, não só pela vivência, pela experiência, mas pelo entendimento dos textos bíblicos que eu interpreto, né? Diversos do Novo Testamento, Paulo, próprio Pedro, enfim. Mas a questão muitas vezes, essas manifestações carismáticas, né? Essas questões mais abstratas, quando elas são pegas para confirmar, formar, criar doutrinas e ensinamentos, aí é o que está o erro, aí é onde mora o perigo, né?
Então são os textos bíblicos. Nós extraímos, amados, apenas dos ensinos bíblicos, apenas dos textos bíblicos. Não há outra fonte para estarmos criando doutrina. Não são textos isolados, tá certo? Antigo Testamento, a gente já falou que sempre ele lido, é preciso fazer o link com o Novo para ver se aquilo ele tem uma continuidade ou tem uma descontinuidade, se são orientações, mandamentos apenas para um contexto de Israel naquele período, num propósito da velha aliança, ou se isso faz parte, foi ratificado, né, como eu disse, por Jesus e pelos apóstolos no Novo Testamento. Então existe toda essa cautela, todo esse cuidado, todo esse processo, né, que a gente chama isso de investigação teológica, tá certo? Que é tão desprezada, como eu disse, e muito valorizado, principalmente no nosso país, pelas raízes religiosas que nós temos, né, que é a raiz dos ameríndios, a religião dos índios, né, muito animista. Nós temos as religiões afro, que trabalha bastante também com a questão das entidades, do misticismo e etc e tal. E nós temos um catolicismo que não é o romano europeu, é um sincrético, misturado, né, uma coxa de retalho, né? Então o catolicismo no nosso país, e o maior exemplo que eu dou é sempre o da Bahia lá, né? Então você pega lá, por exemplo, a catedral, como que fala lá? Nossa Senhora do Bonfim, acho que é isso, né? Nosso Senhor do Bonfim, Nosso Senhor do Bonfim. Tá as baianas lá, tá certo? Lavando as escadarias do Nosso Senhor do Bonfim. É isso mesmo, me corrijam aí. Eu acho que é isso, né? O Senhor do Bonfim, alguma coisa do Bonfim lá. Eu acho que o fim não é tão bom assim, mas é o que denominam lá o tal do, né? E tal. Brincadeiras à parte, mas a gente percebe que essa mistura, né, que a gente tem no nosso país. E nós de igreja, nós que aceitamos Jesus, a gente teve contato com essas religiões, na grande maioria das vezes, né? Se não tivemos, muitas vezes nossa teologia é contaminada com alguns conceitos dessas religiões, que nem sempre, ou muitas vezes não é bíblica, não tem apoio bíblico. Então a gente tem essa mistura doida, esse caldeirão teológico, né, por assim dizer, essa colcha de retalho, porque nós não temos uma igreja brasileira. A gente não tem uma igreja oficial, como por exemplo tem a Inglaterra, a igreja anglicana, né? Nos tempos da Reforma você tinha lá a igreja francesa, né? Que era a igreja lá de Calvino. Você tinha na Alemanha a igreja de Lutero, né? Você tinha os luteranos, enfim. Você tinha igrejas que eram únicas. Então aqui era mais fácil de você estar trabalhando, né? Um pensamento mais coeso e tudo mais, né? Mas enfim, é uma bênção você ter uma diversidade, não é isso que eu estou dizendo. Mas isso dificulta muito, porque fica um negócio assim, como eu disse aqui, parece que cada um tem uma Bíblia diferente, parece que cada um, sei lá, se relaciona com um Deus diferente, recebe uma revelação diferente, né? E uns até dizem mesmo, né? Eu recebi uma revelação, Deus me revelou. Queridos, nós não temos mais revelação. Esse é um termo equivocado, nós não usamos esse termo na teologia. Né? Olha, Deus me revelou, a Bíblia me revela isso. Não, nós temos iluminação, esse é o termo correto que nós usamos, porque quem recebeu revelação foram os apóstolos, eles receberam a revelação, tá certo? Então a Bíblia, ela tem a sua revelação fechada, então tudo que nós concluímos é a partir da revelação dos apóstolos. Então nós podemos ser iluminados. E o que é a iluminação? É a compreensão acerca da revelação, tá certo? Então não a revelação no sentido doutrinário, no sentido de compreensão da vontade de Deus. O que há é o esclarecimento, ou seja, a iluminação do que está revelado, que nós chamamos de Escrituras Sagradas, tá bom? O conjunto dos 66 livros, Antigo e Novo Testamento. Então é nisso que eu quero trabalhar aqui e é nisso que propõe essa matéria Fundamentos da Teologia, Fundamentos da Teologia, né? Fundamentos da Teologia Cristã também pode ser denominado. Bom, o que é doutrina? O que é doutrina cristã? É uma pergunta aqui que eu faço e eu espero responder, né? Que eu faço a pergunta e pretendo responder. Às vezes eu faço pergunta e não sei responder, ué. Tem essas coisas também. Tem coisa que eu escrevo depois nem eu mesmo entendo, tem que ver de novo. Eu assisto a minha aula, viu, Gabriel? Não é só você que assiste a aula 2 vezes, não. Eu dou aula e ainda assisto a aula. E eu fico maravilhado que a aula que eu assisto eu mesmo entendo o que eu explico. Aí pronto, aí
que eu falo é glória a Deus. Vamos lá, queridos. O que é doutrina, né? O que é doutrina? Eu coloquei aqui as verdades fundamentais da Bíblia dispostas em formas sistemáticas. Isso é o que a gente chama de teologia, né? Um tratado ou um discurso racional acerca de Deus. Então isso é doutrina, uma das definições de doutrina, tá? Vou repetir aqui. As verdades fundamentais da Bíblia, isso é doutrina. Dispostas em forma sistemática. Depois a gente vai ver aqui o que o que significa esse termo sistemático, né? Que nós chamamos de teologia. Então, é um tratado ou um discurso racional acerca de Deus. Isso é doutrina, tá certo? Não tem nada a ver com muitas vezes o que as pessoas elas querem trazer como ensinamento, que são meramente culturais, ou seja, tem fonte apenas na cultura, tem fonte na corrente denominacional, né? Ou seja, aquela igreja entende que você tem que vestir tal roupa, que você não pode ter esse comportamento, não pode ter isso aqui, não pode usar isso, aquilo, que Paulo vai trabalhar em Colossenses, né? Tem uma aparência de piedade, mas no fim não tem fundamento bíblico. Eu até quero pegar esse texto, me veio também agora na memória, não me lembro dele na íntegra, por isso que eu quero pegar com vocês aqui, ó. Colossenses 2, capítulo 2, versículos de número 20 ao 23. Carta de Paulo aos irmãos lá na cidade de Colossos, aos Colossenses, capítulo 2, verso 20 ao 23. Lembrando que essa carta de Paulo aos Colossenses, o tema que ele aborda aqui, né, gira em torno da supremacia, da superioridade, não, superioridade lá em Hebreus, mas daqui da divindade de Cristo, tá? Então Paulo em Colossenses pretende, para os irmãos em Colossos, enfatizar a divindade de Cristo. Então só para a gente entender. Capítulo 2, verso 20 ao 23. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, olha o que ele vai chamar de rudimentos do mundo. Porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo. Tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então olha o que Paulo está dizendo, a doutrina de homens, ensinamentos baseados, como eu disse, na cultura, no movimento religioso, que era o caso aqui, né? Principalmente que Jesus teve embate lá, os fariseus, os escribas lá, os saduceus, ou seja, os líderes da religião judaica ensinavam um bocado de coisa que Jesus disse, não, Deus nunca ensinou isso, vocês nunca tiraram isso dos profetas, isso é da cabeça de vocês criaram esses preceitos, esses negócios, isso são doutrina, tradição humana, é o que Jesus vai falar, não é? É o que Paulo diz aqui, ó, doutrinas de homens, verso 23, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a santificação da carne, olha só, senão para a satisfação da carne. Veja como o texto, amados, é claro, veja como a Bíblia, ela vai trazendo para nós essa realidade que nós enfrentamos hoje, que não é de hoje. Isso é desde a época de Jesus, isso é desde sempre, né? Essa produção humana religiosa, pegando Deus para falar, ó, isso é Deus, não é Deus coisa nenhuma, é a cabeça desses caras, é a nossa cabeça que é doida, endoida. A gente fica doido, mano. O que a gente sabe fazer é isso, é endoidar, é pegar o que Deus propôs na sua revelação e contaminar com as nossas preferências, com os nossos delírios, né? Então tem gente que delira, né? Tem gente que tá cheia do Espírito, não, tá delirando. Então os delírios, né? É um negócio assim complicado. Enfim, nós vamos trabalhar então nessa questão de o que é doutrina, tá? Então, fundamentos da doutrina que nós chamamos de teologia. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia.
Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.